uma raiva, uma tristeza, uma culpa que não faziam sentido. A história da Lúria pode te ajudar a entender de onde isso vem. Lúria cresceu com uma certeza no coração. A mãe dela, Vitória, tinha destruído a vida do pai, César. Na sua cabeça de menina, a mãe era a vilã que tinha separado o pai dos seus primeiros filhos, causando dor e vergonha. Para Lúria, o pai era um homem bom que se perdeu, e a mãe era culpada por tudo. Mas na visão das constelações familiares, a verdade raramente é tão simples assim. Para entender a história da Lúria, a gente precisa voltar no tempo antes mesmo dela nascer. O pai dela, César, deixou a primeira esposa, Thelma, e 3 filhos para ficar com Vitória, que também era casada e tinha 7 filhos. Quando 2 famílias se rompem dessa forma, 2 leis sistêmicas importantes são quebradas. A primeira é a lei do pertencimento. Alguém sempre é excluído, e nesse caso, foram a Thelma e os filhos dela. A segunda é a lei da hierarquia. Quem veio antes perde o seu lugar para quem chegou depois. E isso sempre cobra um preço. Para o sistema familiar, ninguém pode ser excluído. Nenhuma esposa anterior, nenhum filho pode ser deixado para trás. Porque isso cria um desequilíbrio que vai pesar nas gerações futuras. A tristeza profunda que Lúria via no pai não vinha só do novo casamento. Vinha da culpa, do rompimento com os 3 primeiros filhos, do abandono. E Lúria, como toda criança que ama profundamente os pais, sentiu essa dor. O que ela fez? Tentou carregar essa dor pelo pai, para aliviar o sofrimento dele. A raiva que ela sentia da mãe era, na verdade, uma forma de lealdade cega ao pai, uma tentativa de defendê-lo. Mas e a Vitória, a mãe? Ela não era uma vilã. Era uma mulher que se sentia sozinha, com um marido ausente, muitos filhos, e uma enorme carência de afeto e alegria. Ela encontrou em César alguém que estava emocionalmente disponível. E ele encontrou nela um refúgio. Na visão sistêmica, não existem culpados quando 2 pessoas se encontram na dor. Existe o encontro de carências. Vitória tomou um lugar que não era dela? Sim, mas ela também pagou um preço alto por isso, vivendo dentro de um campo de culpa, rejeição e desordem. É nesse cenário confuso que Lúria nasce. Uma criança que chega em um sistema já desequilibrado. E inconscientemente, ela tenta consertar o que está torto. Como? Com raiva, com culpa, com desejo de fugir. É por isso que ela saiu de casa tão cedo. Ela carregava mais dor do que o seu corpo e sua alma conseguiam suportar. Como dizia Bert Hellinger, o criador das constelações, o filho quer carregar a dor dos pais para salvá-los, mas ao fazer isso, perde a própria vida. Então, como a Lúria pode se curar? Em uma constelação familiar, o movimento de cura começa quando ela consegue olhar para 3 verdades fundamentais. A primeira, pai e mãe se escolheram. As razões deles são profundas e não tem nada a ver com ela. Não foi maldade da mãe, nem bondade do pai. Foi o destino deles. Aceitar isso já traz uma grande paz. A segunda verdade, o sofrimento do meu pai não me pertence. A culpa, o arrependimento, as escolhas dele, tudo isso é só dele. Lúria é apenas a filha, não a salvadora. Ela não pode consertar o passado dos pais. E a terceira, e talvez a mais importante verdade, eu honro Thelma e os filhos do meu pai, porque eles foram excluídos. E toda exclusão gera repetição de sofrimento nas gerações seguintes. Quando Lúria, em seu coração, reconhece o lugar da primeira esposa e dos seus meio-irmãos, algo dentro dela se transforma. Ela finalmente deixa de carregar o peso que veio desse rompimento. O movimento final de cura é um ato simbólico, interno. Lúria olha para o pai e diz: pai, eu vejo a sua dor, mas ela é sua. Eu fico só com a minha parte de filha. Depois olha para a mãe e diz: mãe, você é a mãe certa para mim. Eu tomo a vida como ela veio, através de você. E por fim, ela se volta para a primeira esposa, Thelma, e diz: você veio antes. Eu te respeito. Esse movimento restaura a ordem. E quando a ordem volta, a alma finalmente pode descansar. Lúria não era culpada, nem vítima. Era apenas uma filha tentando sobreviver a uma história de desordens familiares. Com a constelação, ela pôde entender que os adultos fizeram suas próprias escolhas, que a dor do pai não era responsabilidade dela, e que a mãe não era o monstro que ela imaginava. A partir desse novo olhar, Lúria pôde finalmente caminhar para a própria vida, livre da culpa e da raiva que nunca lhe pertenceram. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo. Muitas pessoas podem estar carregando pesos que não são seus. Obrigado por assistir, e até a próxima.